linda para cada um de nós. Uma história de sucesso, uma história, meu Deus, de vida transformada, curada, liberta, uma vida, meu Deus, uma história maravilhosa escrita pelo próprio dedo de Deus para nós. Pai, é nessa fé, é nessa confiança, é nessa coragem que nós estamos aqui, Pai, e queremos mais, muito mais da Tua presença, do Teu Espírito Santo, da Tua direção, Pai. Nós precisamos e nós queremos mais da Tua unção, queremos mais do Teu poder, queremos mais da instrução da Tua palavra, para que a gente cresça e seja uma bênção, Pai, para que a gente se torne, meu Pai, filhos abençoados em toda essa geração, Pai, derrama-se essa graça, essa unção, vem restaurar almas, vidas inteiras, vem derramar a unção que vem do alto, vem derramar o Teu poder, vem operar, ó Deus, em cada alma aqui presente, e que as vitórias e as bênçãos aconteçam, que as vitórias e os milagres se manifestem, e haja verdadeiramente, Pai, o entendimento das coisas de Deus, da palavra, para que nós venhamos seguir segundo elas, ó Pai, e tudo que tenta muitas vezes atrapalhar essa caminhada, atrapalhar o entendimento da palavra, atrapalhar o crescimento em Cristo, eu ordeno que cai fora em nome de Jesus, fique amarrado e repreendido tudo que tenta atrapalhar, Pai, e que haja nessa hora, Pai, a unção divina, trazendo olhos abertos, trazendo despertar na vida do povo, para que compreendam e entendam, Pai, que todo cansaço físico ou espiritual, toda sonolência física ou espiritual, caia por terra em nome de Jesus, e haja, Senhor, em Teu nome, o despertar da igreja, o avivamento da igreja, e a bênção do Senhor, e o Teu propósito se cumprindo nessa tarde, nessa noite abençoada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos e com fé declare: Senhor Deus, eu quero essa nova história que o Senhor tem para mim, uma história de sucesso, de vitória. Eu quero, Jesus. Amém. Vamos aplaudir, vamos aplaudir o Senhor, Ele merece, Ele é Deus, Ele é lindo. Oh Senhor, fala com a gente. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Diga graças a Deus. Diga a pessoa do seu lado: Deus tem uma nova história para você. Fala para ela assim: é uma história de sucesso, é uma história de vitória. Mas tem uma coisa: o diabo tenta tirar toda essa história. Não permita, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. E essa nova história, Deus Ele tinha uma história linda, né? Quando Ele formou Adão, formou Eva, Ele tinha um plano e um propósito maravilhoso. Aí o que aconteceu? Veio lá a serpente, né? O demônio incorporou e trouxe a mentira para Adão, para Eva. Eva ouviu, aceitou, mudou toda a história a partir dali. E Deus, Ele viu tudo aquilo, e em Jesus Ele decidiu fazer uma nova história. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a velha história morreu também. Só que muita gente ainda vive ela, a velha história do pecado, da perdição, da maldição. Mas Jesus, Ele quer que nós venhamos viver a nova história. Mas Jesus, quando Ele veio à terra, Ele trouxe um grande rebuliço. Por quê? Nem sempre mudanças são bem aceitas. Nem sempre mudanças são bem quistas, bem amadas. Geralmente as mudanças que o governo ou mesmo o povo acha bom é aquela mudança que sempre vai beneficiar, né? Quem é beneficiado gosta. Quem não é, não gosta, se irrita. E quando Jesus veio, Ele veio para beneficiar toda a humanidade. Mas os religiosos não quiseram aceitar. O povo que pregava religião e tinha força em cima do povo,
usando muitas vezes eles até mesmo como escravos, e fazendo deles presa, eles não aceitaram, que são os religiosos da Bíblia, que nós aprendemos. E nessa hora Jesus, ele, independente disso, independente da obra do diabo, ele começou a pregar, anunciar o evangelho, falar do amor dele, do amor do Pai. Foi perseguido, foi caluniado, foi preso, foi levado para a cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário por amor a nós. Ele tinha todo motivo para amaldiçoar todos aqueles que estavam contra ele, ele não fez, ele fez ao contrário. Ele pediu para Deus perdoar todos que estavam fazendo aquilo com ele, porque ele disse, eles não sabem o que estão fazendo, estão cegos, não sabem. E naquele momento Jesus pirou, entregou o seu espírito, que tinha que acontecer, e Jesus então ele foi lá no inferno, resgatou as almas que estavam perdidas, tirou a chave da mão do diabo que nos prendia eternamente nas mãos dele, e nos deu liberdade. Para hoje nós podemos viver livres, só que toda essa história, muita gente, e principalmente Satanás, tenta fazer com que se torne somente uma história, um conto, uma ilusão, um folclore, e tenta nos desviar sempre desse propósito, desse plano divino. É o mundo, as situações da vida, nossos sentimentos, pensamentos, ações, muitas vezes tenta fazer com que venhamos nos afastar de tudo isso. E isso veio lá no início, na ressurreição de Jesus, lá em Mateus 28. Abre aí. Mateus 28. Mateus 28. Achou? Vamos para o versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, que Jesus tinha ressuscitado. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito, essa mentira, entre os judeus, até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Diga amém, Jesus. Jesus, ele foi preso, crucificado, morto, colocado no sepulcro. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Um anjo veio e moveu a pedra, Jesus ressuscitou. Os guardas foram e avisaram os maiorais ali, a todos que tinham mandado crucificar Jesus, prender Jesus, matar Jesus. Disse o que aconteceu. Eles ficaram indignados. Ficaram doidos, falaram, não, mas isso não pode acontecer, isso não pode cair no ouvido do povo. Se isso cair no ouvido do povo, nós estamos perdidos. Aí eles vão ver que realmente Jesus é poderoso, é o Filho de Deus. Olha que coisa. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pagar um dinheirão para esses caras aí, para esses soldados. Vamos dizer que deixaram eles ricos. Vamos pagar muito dinheiro. Para quê? Para que eles comecem a divulgar aí, falar que eles estavam ali, dormindo, mas viram quando os discípulos foram lá, resgataram o corpo de Jesus e correram com ele. Para dizer que Jesus ressuscitou, como Jesus pregava e dizia. Ou seja, eles fizeram uma grande mentira, mas querendo transferir, e fizeram isso, transferiram a mentira como se fosse dos discípulos de Jesus.
como se o povo de Jesus era mentiroso e eles eram verdadeiros. Disseram, roubaram o corpo de Jesus, mas na verdade ele tinha ressuscitado. Amém, igreja? Agora, aonde que Deus quer chegar conosco? Deus quer chegar desde quarta-feira até agora o que ele tem falado. Deus, ele quer que você entenda e compreenda que sempre, em todo o tempo, Satanás, esse mundo trabalha para que você perca a sua coroa, para que você perca a sua salvação, para que você perca a sua fé. Eles fizeram isso, e como diz aqui, até os dias de hoje, e é verdade. O povo judeu, o povo lá em Israel, eles aguardam até hoje que Jesus vai vir, sendo que ele veio já. Ele pregou, ele anunciou, ele fez milagre, ele fez maravilhas, morreu, ressuscitou, está na glória com o Pai, apareceu aos discípulos, mas até hoje é uma mentira que foi pregada naquela época, que Jesus nada que ressuscitou, roubaram o corpo dele, e essa mentira se estendeu a todos até o dia de hoje. E os judeus, eles não acreditam que o nosso Jesus é o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus. Eles esperam que Jesus ainda vai vir a primeira vez, sendo que ele já veio e vai vir a segunda para arrebatar a sua igreja. A primeira ele já veio, mas a mentira, ela se espalhou de uma forma terrível, em que aquele povo mesmo acreditou, e não acreditou em Jesus. Hoje acontece a mesma coisa, igreja. Olha como aquele povo sofre. Olha os planos daquele doido lá, esqueci o nome dele lá, que está com armas nucleares, e ele está fazendo o quê? Ele está bolando, e já declarou que está com plano de devastar Israel do mapa. Esse é o plano dele. Acabar com Israel, tirar Israel do mapa. Israel como se não existisse, tanto que no mapa mundi deles, não existe Israel. Não há a foto do mapa de Israel, não existe. Porque para eles, Israel não vale, não existe. É maldito Israel. São os próprios filhos do demônio que estão ali querendo fazer essa obra. São os filhos da perdição que a Bíblia fala. Como é que chama esse homem? Arjajajabe, é ele mesmo. É o cara de jaca. Ele está fazendo isso e diz que vai acabar com tudo. Vai destruir, já está com os planos, já anunciou na TV e está falando que vai fazer mesmo. Só que é promessa de Deus e com certeza Deus interveria. Vamos, de repente, quem sabe aí já é o sinal do Armagedon, da última batalha. Bom, isso deixa na mão de Deus, que a hora que Deus se revelar, ele vai falar com a gente. Agora, uma coisa é certa, tudo isso que está acontecendo até hoje, querem destruir o povo que é promessa de Deus, que é o povo de Israel, e Satanás trabalha para tentar trazer mentiras para nós, tentar fazer com que não cremos na verdade, no poder de Deus. Eu não digo você não crer ou não ficar dentro de uma igreja. Não é isso que eu estou falando. O Satanás, ele tenta muitas vezes persuadir você e tentar fazer com que você acredite na mentira dele. Qual mentira? Primeiro, a mentira na saúde. Você tem que ser doente, tem que ficar doente. Existem doenças que são normais, que não há cura. Mentira de Satanás. Satanás tenta muitas vezes te convencer que o seu casamento não dá mais, que o seu marido não tem jeito, que a sua esposa não muda, que seus filhos não serão bons filhos e que está tudo errado. Mentiras de Satanás, que não adianta você batalhar, lutar, que você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai mudar. Mentiras que Satanás quer que você acredita, que você é uma pessoa difícil, que você é uma pessoa assim mesmo e que para você não há jeito. Pau que nasce torto, morre torto. É o que o diabo quer que você acredite. São mentiras que o diabo vem para trazer na sua vida. Não, mas eu sempre fui assim mesmo. E eu vou ser sempre assim. E Deus me aceita do jeito que eu sou. Mentiras de Satanás. Ele diz, vinde como estais. Nós vamos a Jesus como somos e como estamos. E nele há a transformação de toda a nossa vida. Amém? Mas Satanás quer que você creia na mentira e não na verdade. Esse negócio de orar para expulsar demônio,
eu fico com o pé atrás. Esse negócio aí do pastor falar na nossa cabeça aí, fazer oração em língua estranha, eu fico com o pé atrás. Esse negócio de campanha, de passar nisso, passar na porta, usar sabonete, sal, parece macumba. Esse negócio aí de não sei o que, de óleo ungido, não sei não. Satanás não quer que você creia em nada disso. Ele quer que você creia na mentira dele. E muitas vezes você vai encontrar até mesmo algum local para você frequentar, como uma igreja, que não crê mesmo em tudo isso. Que não acredita. Mas muitas vezes, por outro lado, crê em algumas coisas que não estão na Bíblia. Creem que cair no chão pelo poder de Deus, sendo que a Bíblia não fala sobre isso, mas expulsar demônio fala. De repente crê que certas coisas são por Deus, como certas unções estranhas que a Bíblia não fala, mas as pessoas querem crer nisso. Certas profecias que alguém vem falar e dizer e profetizar, amaldiçoando muitas vezes a vida de alguém, e a pessoa quer crer nisso. E quando ela tem a oportunidade de ouvir a verdade da palavra, não interessa muito. O que mais importa é se alguém chegar, apontar o dedo para ela e dizer isso que Deus te disse. Sendo que a mensagem é para toda a igreja aprender e crescer. Amém? Mas Satanás quer que você creia onde? Na mentira. Satanás vai lá, manda alguém, filho do capeta, para bater na sua porta e dizer coisa que não é verdade. Dizer que a sua Bíblia não é bem a certa. Dizer que os pastores não pregam realmente a palavra de Deus. Querer atrapalhar e tirar a sua fé. Querer com que você perca a fé. E países inteiros e pessoas e religiões investem muito dinheiro como investir nesses soldados, para querer dizer que evangelho é mentira, que Jesus Cristo não cura, que expulsar demônio não é bem assim, sendo que o próprio Jesus expulsou demônio, curou enfermos, ressuscitou mortos e ainda disse que era para nós realizarmos essa obra. Ide pelo mundo afora, pregai o meu evangelho, ressuscite os mortos, cure enfermos, expulse demônio, é mandamento de Deus. Jesus mandou fazê-lo. Amém, igreja? Mas Satanás todo o tempo trabalha para que a gente não creia. Situações na nossa vida que a gente batalha. Você, por exemplo, é para estar aqui. Mas quantas vezes já veio o pensamento para você não vir aqui? É para você lutar e quantas vezes o diabo já jogou na sua cabeça. Não adianta lutar. Você não vai mudar. Você é assim mesmo, esse é o seu futuro, já está escrito. A sua vida é desse jeito, já está nas linhas da palma da mão. Você é para viver assim mesmo, derrotado. Você nunca vai ser feliz na vida. Você não vai alcançar as bênçãos de Deus nunca. E Satanás implanta essas mentiras e muita gente crê. Tem gente que fica doente e diz, Deus está me provando. Tem gente que fica na miséria por não ser fiel dizimista, ofertante, e diz que Deus está provando ele. Como é que é isso? Sendo que a Bíblia é clara, aberta, objetiva e direta, e ensina sobre tudo isso. Mas o diabo quer que você não creia. Você tem um sentimento no coração, de repente, contra alguém, e o diabo não quer que você acredite que você é capaz de, no nome de Jesus, perdoá-la. Ele quer que você alimente esse rancor. Ele quer que você alimente esse ódio. Ele quer que você alimente essa mágoa. Mas ele quer. E ele muitas vezes faz com que certas situações venham diante de você, para que você ainda diga, tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu não perdoo. Tá vendo? Por isso que não dá para desculpar. Olha aí, dei uma chance, ó. O que fez comigo? De novo. Não adianta. Esse negócio de perdoar é conversa fiada. Isso aí só quem consegue é quem está muito acima lá, já do mundo espiritual. Quem já está numa região celeste maior. E o diabo quer que você pense assim. Que você ache isso. E nisso ele vai te enganando. E até quando ele vai te enganar? O diabo tenta enganar você ao momento que você de repente olha para sua esposa e não sente nada. E o diabo está mentindo para você. Dizendo que a outra vizinha é mais bonita. Que a vizinha é mais charmosa. Ou que o vizinho é mais bonito ou mais charmoso. E nisso o diabo vai enganando.
E ele diz, de repente, muitas vezes, que o seu casamento foi arranjado, que não era bem para você ter casado assim, não. Era outra pessoa para você. E ele vai se aproveitando dessa mentira e vai atacando. E tem muita gente que vai acreditando. E vai acreditando. E ele vai aplaudindo. E as vidas vão sendo destruídas como Israel está sendo destruído. Como vários judeus já perderam a sua vida em guerras e batalhas que não cabem ali nunca. Como Jerusalém que sofre daquela forma. Por quê? Porque rejeitaram a Deus, porque creram numa mentira lá no dia da ressurreição de Jesus. Que coisa! Como que uma mentira cresce, se espalha tão rápido e acaba se tornando, parece que uma verdade tão plena. E o evangelho que é tão verdadeiro, tão real, tão lindo, maravilhoso, é difícil das pessoas acreditarem. Por que é mais fácil crer na mentira? Por quê? Por que é mais fácil acreditar naquilo que alguém de repente diz, vamos dizer, do seu vizinho, da sua vizinha? Não vou nem colocar pastor. Seu irmão, sua irmã. É mais fácil muitas vezes acreditar na mentira do que na verdade. A pessoa diz, mas eu não falei isso de você, não, fulano. Não, fulana falou o que você falou e eu acredito na fulana. Mas é mentira, eu não falei. Mas eu não acredito. Mas vamos dizer que foi uma mentira. Mas é mais fácil crer na mentira. É muito mais fácil crer na mentira, não é? É muito mais difícil crermos na verdade. É muito mais fácil a gente se entregar a nós mesmos, sentimentos, pensamentos errados. Eu sou assim, eu não mudo, eu sou difícil mesmo. Aguente do jeito que eu sou, me queira do jeito que eu sou, senão me deixa só. A pessoa não aceita que pode mudar, que pode ser diferente, que pode ser uma bênção em Cristo. Não, eu sou nervosa, sempre fui, e não é agora que eu vou mudar. Mentira do diabo. Quem plantou isso no seu coração foi Satanás, você tem que lutar contra isso. Tem que combater isso. Não, eu sou pecador mesmo, meu desejo que é errado e eu não mudo, não tem jeito. Mentira do diabo. Porque em Jesus todo mundo se transforma. Em Jesus toda a vida muda. Não há pau torto que fique torto. Tudo se transforma, tudo se ajeita. Amém, igreja? Deus, ele é tremendo, Deus, ele faz a obra, igreja. É só acreditar, confiar em Deus. Mas será que tem como mudar essa situação? Satanás quer que você creia que não há como. Não existe como mudar essa situação. Seja finanças, seja saúde, seja casamento, seja família, seja o que for. Ele quer que você creia que não tem jeito, não tem como, não dá. Não tem como, não adianta orar, não adianta buscar em Deus, não adianta se esforçar que você vai ser frustrado. Como sempre foi. É isso que ele tenta colocar. Agora, quando você põe a fé em ação, olha para Jesus, confia, ora, determina, você consegue. Porque Deus, ele promete isso. É promessa dele. Agora, muitas vezes, o seu próprio coração quer dizer o contrário. As suas atitudes é como se fosse um tapa na cara. Olha aí, está vendo como você muda? Você dorme, tem um sonho e acorda pensando, eu não consigo mudar mesmo. Minha vida, puxa vida. E de repente, nessa mentira, muitos vão se entregando. Você tem lido Provérbios? Será que tem pessoas que não têm lido? Será que se eu perguntar, alguém vai levantar a mão dizendo, eu não tenho lido? Eu não vou fazer isso. Eu não vou perguntar. Por quê? Porque de repente alguém pode mentir. Mas por quê? Por vergonha. Por se sentir meio intimado. Não, eu estou lendo, mas não está. O bom é que todos estejam. Por quê? Deus que quer falar com você, e se você está fazendo, que maravilha, que ótimo. Mas e se não está? Que pena. E de repente você diz, eu não consigo, pastor. Eu tento, mas não consigo. Mentira de Satanás na sua vida. E você está se alimentando dessa mentira. Você está dando crédito para ela. E não está querendo mudar. E orar, você está orando todo dia? Ai, pastor. Eu já tentei, mas sempre quando eu me vejo, eu não oro. Eu não consigo. Já há anos que eu estou tentando e não vai. Ah, pastor, teve uns meses que era direto, aí depois eu fui esmorecendo, fui deixando para lá. Por quê? Porque você começou a dar ouvido e acreditar na mentira do diabo. Que diz que você é fraco, que você não pode, que você não consegue. Que não tem como você vencer isso.
você já perdeu. É verdade? É verdade? O que é então? Mentira de quem? Você vai crer nela? Então você pode mudar. Você pode melhorar a situação. Você pode transformar a situação da tua casa. Pastor, meu marido, quando ele vem falar mais assim comigo, eu tento ficar quieta, mas eu não consigo, pastor. Eu acabo abrindo a boca, batemos boca e tudo dá errado. Mas já tentei, mas eu não consigo mudar. Mentira de Satanás. Enquanto você alimentar, não muda. Pastor, já tentei ser mais carinhoso com a minha mulher, mas ela me irrita tanto que eu acabo sendo bruto. Mas eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Eu vi meu pai fazer isso, eu vi meu avô fazer isso, é hereditário. É? Hereditariedade, mentira de Satanás. Meu pai teve câncer, eu tenho que ter câncer. Mentira de Satanás. Não é? Ah, fulano morreu disso, eu vou morrer também. E nessa mentira muita gente vai se alimentando. Vai tomando posse. Vai abraçando tudo. E se esquece da verdade do Evangelho. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nós temos que trazer isso para a nossa vida, aceitar isso para nós. Ah, eu estou sentindo aquela dorzinha. Ih, eu vou ficar de cama. Mas que é isso, fulano? Não, sempre que eu sinto essa dorzinha eu fico de cama. Já olha para a cama e ela já diz, vem. Calma, já estou indo. Já está tão viciado na cama, por causa quando sente a dorzinha. Mentira de Satanás. Mas se acontece, pastor, mentira de Satanás, não aconteceu ali, ó. A mentira de Satanás não está até hoje aí? Os judeus não estão, alguns já se converteram, mas a maioria ainda acredita que Jesus não ressuscitou, não. Não crê em Jesus. Não crê que o Messias veio. Não acreditam. Até hoje. E por mais que se prega, que se mostre o poder de Deus, quantas pessoas que estão doentes aí fora, e você já falou para ela da cura, hein? Quantas pessoas doentes já viram pela internet, pessoas contar testemunho de cura, hein? Quantas pessoas doentes que já souberam que houve grandes maravilhas na igreja, cura, libertação, mas não buscam. Por quê? Porque estão dando ouvidos a quem? A mentira. A mentira. E a todas as mentiras. Como assim? Pega a Bíblia de novo. Vai em Atos dos Apóstolos. Atos 13. Achou Atos 13? Versículo 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Amém? Olha que coisa, o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, começou a ouvir a palavra e se interessou. Elimas, o encantador, chegou logo rapidinho ali, tentando afastar ele da fé. Tentando tirar ele da fé. Não, não é verdade, não crê nisso não. Sai fora aí, olha, ele quer teu dinheiro, esse cara quer teu dinheiro, sai dessa. E começou a lançar palavrinhas ali, mentiras, querendo tirar ele do caminho. Olha só o que Saulo, no caso Paulo, disse. Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. É cheio de engano e cheio de malícia. Malícia tal, ao qual muitas vezes chega até nós e nem percebemos que chegou. Há uma malícia de Satanás, uma astúcia
tão diabólica, tão maldita, que chega e a gente nem percebe, nem se dá conta que ele está ali querendo atrapalhar tudo. É aquele sentimentozinho do nada, é aquele comentáriozinho de alguém na fábrica, é aquele videozinho do pastorzinho safado que roubou a igreja, é aquela coisinha que chegou do nada e você de repente olhou, tá amarrado, despercebeu, mas aquilo ficou na cabeça. Daqui a pouco o diabo já usa alguém lá na fábrica para fazer outro comentário de outro caso. Daqui a pouco já vem outra coisa, daqui a pouco você já senta assim, já comigo assim. Está escrito isso mesmo? Ué, mas está diferente na Bíblia dele. Essa Bíblia aí deve ser do Hiroshi. A minha é outra. Está diferente. Sei não, hein? Tem que ver direito, hein? Ó, pessoal, nós temos que ajudar no Golden Week. E a pessoa nem sabe de onde surgiu isso. Por quê? Com muita astúcia e malícia, Satanás vem e coloca. Mas qual é o propósito dele? É para que a igreja não tenha dinheiro e condições de crescer e fazer o evangelho progredir. Isso é uma verdade. Só que ao mesmo tempo é uma mentira. Por quê? Porque o trabalho que é de Deus, Deus sustenta. Deus mantém. Se ele não pode contar com José, ele conta com Maria. Se ele não pode contar com Maria, ele conta com Joana. Mas ele envia o recurso. O motivo principal disso é a tua alma. É a tua vida que ele quer ceifar. É a tua vida que ele quer arrebatar e tirar da igreja. E que você volte para o mundo, praticar as velhas coisas e velhas manias. É isso que ele quer fazer. É só você parar e pensar um pouco. Vamos dizer que chega uma pessoa aqui que está com a vida financeira enrolada. E ela chega aqui, a vida financeira, todo ano, mês a mês, tudo enrolado, enroscado, gastos mal resolvidos, contas que não devia ter feito, e está enrolada. Aí chega na igreja, ouve da oferta, ouve do dízimo, que a coisa vai mudar, e ela começa a devolver o dízimo e a oferta. Ela começa a ser fiel a Deus. Ela começa a entregar os seus compromissos. E de repente, ela abre o olho para uma mentira. Que mentira? Nossa, depois que eu comecei a dar o dízimo, dar oferta, a minha vida financeira está enrolada, está amarrada. O que está acontecendo? Não, acho que é esse dinheiro que eu estou dando na igreja. Ué, mas já estava enrolada. Já estava tudo enroscado. Ué, mas e agora? Mas Deus não vai abençoar? Deus vai abençoar. E principalmente com provérbios que nós estamos lendo. Que é o quê? Sabedoria. Deus vai ajudar. Deus vai abençoar muito na sabedoria. Para saber o que fazer e o que não fazer. O que gastar e o que não gastar. Como eu disse esses dias na pregação. É pegar a bênção que Deus dá e não colocar num saco furado. Mas carregar direitinho e fazer com que a bênção de Deus seja vista. Amém, igreja? É aquela pessoa que diz, depois que eu vim na igreja, parece que minhas lutas aumentaram. Mentira de Satanás. Por quê? As lutas você já tinha. Ué, mas como que parece que aumentou? Você estava cego. Você tinha uma cegueira, uma venda nos olhos. Ela foi tirada. Agora você está enxergando a batalha. Até então, você não enxergava nada. Você já estava acostumado na tua luta, na labutação. Você já estava acostumado a sofrer, a ser capacho do diabo. Você servia a ele. Para que ele vai te mostrar? Não, ele vai embaçar teus olhos, tua vista. Mas em Jesus, a vista se abre, se clareia. Amém ou não? A Bíblia diz que havia duas mulheres. Uma se deitou num canto e a outra no outro. Os dois com um nenenzinho de colo da mesma idade. Na noite, uma se debruçou sobre a criança. Quando na madrugada acordou, foi olhar a criança, ela estava morta. Ela afogou a criança dela sem querer. Ela então, com muita malícia, olhou para o filho da outra, mesmo tamanho, mesma idade, pegou a morta, colocou ao lado da mãe verdadeira, colocou ao lado da mãe do menino vivo, e pegou o menino vivo para ela e se deitou do outro lado. Ela trocou as crianças, diz a Bíblia. Amanheceu o dia,
a que tinha o filho vivo, estava com o filho morto. Ela pegou a criança, tentou acudir, nada. O que ela fez? Ela levou a luz do dia, olhou e disse: esse aqui não é o meu filho. O meu filho é aquele. Essa sem vergonha pegou meu filho, trocou o filho. Quando que ela viu isso? Quando ela levou a luz do dia. Quando as coisas clareiam, a gente enxerga melhor. Na verdade, a gente enxerga perfeito. Enquanto está trevas, a visão é embaçada. As trevas é escuridão. Escuridão você não enxerga direito, não é? Tem que ter luz. Agora, quando a luz chega, tudo ilumina. Tudo alumia com a luz. E naquele momento que ela levou a luz, ela viu que a criança não era dela. Aí foram até Salomão resolveu o caso. Agora, a mesma coisa é a nossa vida. Quando nós estamos em trevas, não enxergamos claramente. Então, muitas vezes, parece que quando vem para Jesus, ficou pior a luta. É, na verdade, agora que virou uma luta. Porque antes não era luta. Antes você era escravo, capacho de demônios. Hoje você é adversário dele. Antes você vivia de mão dada. Pela estrada fora eu vou com o diabinho levar os doces para a vovozinha. Você andava de mão dada com o diabo. Ou é mentira ou verdade? Diga a pessoa do seu lado, você andava com a mão dada com o diabo. Ai, está amarrado, pastor. Está amarrado não, irmãos. Está destruído, está desfeito isso já. Agora você anda de mão dada com Jesus. Amém ou não? Diga a pessoa do seu lado, mas agora eu ando com Jesus. Isso! Agora com Jesus nós estamos. A luz veio, clareou. Agora nós somos adversários do diabo. Nós não somos mais parceiros dele. Acabou. Isso já era, já se foi. É aonde os olhos se abrem, as batalhas são claras, começamos a brigar com legítimas armas de guerra, que é a palavra, e não há demônio que resista. E ele trabalha dia e noite, como trabalhou aqui em Elimas, querendo nos desviar do evangelho, querendo embaçar nossa visão, querendo que venhamos olhar para trás e achar que lá era melhor. Lá no passado era melhor. Lá atrás era melhor, não tinha tanta batalha assim, não tinha tanta coisa. Engano e mentira do diabo. É a mesma coisa uma pessoa com Jesus, irmãos. Vamos colocar um exemplo. Você está aqui com Jesus, vamos dizer que você fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja. Com Jesus, está aí, firme com Jesus. Você todo domingo vem para a igreja, todo sábado vem para a igreja. Vamos dizer que você vem sábado e domingo, todo sábado e domingo você está na igreja. Todo final de semana você está na igreja. De repente, sei lá, o diabo vem colocar uma embaçação, um engano, não sei o quê. Esse engano vem e começa a deixar você meio esquisito, me atrapalhado, está amarrado no nome de Jesus. Você não, vamos dizer que é outro fulano. Começa a ficar meio esquisito, meio atrapalhado, daqui a pouco, não sente vontade de vir na igreja. E justamente naquela semana, no sabadão, aparece algo até gostoso para fazer. Ele vai e faz algo gostoso. Aquele amigo que ele nunca via, já faz tempo que não via, chamou para jogar boliche e vai pagar toda a conta. E ainda depois vai na pizzaria e vai pagar também a pizza para ele. E depois vai no Starbucks tomar um cafezinho gostoso. Em vez de tomar café da cantina, vai lá no Starbucks. Aí vai lá tomar café. Nossa, meu sábado foi tão gostoso. Poxa, meu sábado foi bom demais. Já essa hora nem percebi. Ah, que gostoso. Ah, e amanhã acho que eu vou na igreja. Ah, não sei não se eu vou. Ah, será que eu vou? Não sei se eu vou não. Ah, sei lá. Amanhã eu decido, dorme e tal, acordo no outro dia. De repente aparece outro amigo, outra amiga. Um convite, uma festa, um passeio. Engraçado que tudo, até mesmo de mão beijada, pago e tudo. Ah, vamos lá, vamos. Tal, aí vai, curte o domingo gostoso, dá risada, brinca, ganha presente. Ai, que domingo gostoso, que maravilha. Nossa, foi bom esse domingo, fiquei ouvindo aquele chato falar no altar. Não aguentava mais o Hiroshi falando lá. Ah, tá louco, viu? Nossa, como é boa a vida, que gostoso curtir. Rapaz, chega no outro final de semana, sexta-feira, sábado, balada. Opa, vamos pra balada. Aparece aquele que nunca apareceu. Meu, vamos lá, tem umas gatinhas lá. Vamos lá, vamos. Aí vai lá pra balada. Aí conhece uma, conhece outra, conhece outro, conhece outro.
Nossa, mas a vida é boa demais, meu. Negócio de igreja é coisa pra careta, rapaz. Tudo doido lá, ó. Tudo cabeça dura lá. Gostoso é estar aqui, ó. Isso que é vida. Oh, que gostoso. Ó. Ai, que saudade da cervejinha. Como é bom, rapaz. Como é gostoso. E vai. E tudo fica maravilhoso mesmo. Fica, pastor? Fica. Durante uma semana, 2, 3. Quem sabe até um mês, 2 ou 3. Tudo fica lindo. Se é o rapaz, ele se sente o rei do pedaço. Todas as menininhas dão em cima dele. Ih, mas a mais bonita. Olha para ele que é ele, de qualquer jeito. Todo mundo acha ele bacana. Todo mundo elogia. Ele é o cara. Agora eu sou o cara. Eu sou o rei do pedaço. Agora eu tô que tô. Tá que tá mesmo. Tá que tá na mão do diabo. Vivendo engano é mentira. Mas o começo é bom. Aparentemente. Por quê? Porque o diabo quer ter certeza que convenceu aquele fulano da mentira dele. Quando ele tiver a certeza que ele convenceu, aí ele puxa o tapete. Tá convencido? Tá? Vem cá agora. Puxa e joga com tudo, cai de cara no chão. Pá! Aí começa. Aí vem desgraça, maldição, traição, briga, confusão, miséria, isso e aquilo. E quando ele olha para a igreja, não tem nem vontade, nem coragem de vir para a igreja. Não tem nem força mais. Acabou. Até as forças que você tem hoje se foram. Até as forças que de repente você hoje veio me arrastado, mas você ainda tem. De repente aquele fulano, nem essa ele tem mais. Ele nem mais consegue vir para a igreja. Nem consegue mais pensar em Jesus. E quando ele pensa naquilo, Senhor, tem misericórdia, me ajuda de alguma maneira. Uma oração não passa nem do teto. Por quê? Porque está vendo uma mentira de Satanás. Satanás colabora. Ele ajuda a pessoa a cair feio. Não aceite isso, igreja. Amém? Coloca a sua vida em Cristo, olha para Jesus, não deixa ninguém te convencer da mentira. Fique convencido e firme na verdade de Deus. Amanhã pode surgir qualquer coisa, como Jesus falou. Surgirão falsos cristos dizendo que é o Cristo, que está ali, que está aqui, que está acolá, que já voltou. Não siga, não vá atrás dessas coisas. Por quê? Porque quando Jesus voltar, o mundo inteiro vai ver a volta dele. Todos verão e contemplarão a volta do Filho do Homem. Quando disserem, está lá, está aqui, está lá na Zona Sul, está lá na Zona Norte, mentira. Ele virá como um clarão no céu, todo mundo, a humanidade, todo mundo inteiro verá. Assim como todo mundo olha ali, vê o sol, vê a lua, veremos a Jesus. Amém? Ele vai voltar e todos veremos. E tudo que é mentira aí fora, cai fora, meu irmão. Mantenha a tua convicção do Evangelho de Jesus. Não deixa ninguém tomar a tua coroa, a coroa da vida. Permaneça até o fim, como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz para a gente manter firme a nossa fé e caminhada até o fim, para que ninguém tome a nossa coroa. Essa coroa tem o nosso novo nome escrito. E nessa coroa tem a recompensa da nossa fidelidade. A entrada no reino dos céus. A vida eterna com Jesus. A vida eterna com Deus. Cai fora das mentiras. Cai fora dos enganos. De repente você ouviu uma reportagem que surgiu aí um negócio no céu, parecia um OVNI. Daqui a pouco na tua cabecinha começa a acreditar em OVNI. Começa a pensar que existe essas coisas. Você começa a achar que tem mesmo na vida fora da Terra. Tem vida lá em Marte, lá em Netuno, Saturno, Plutão. Nossa, tem vida mesmo, rapaz. Eu vi lá reportagem, lá o bichinho feio, rapaz. Mas é verdade, ó, tem vida no outro planeta. Pronto, daqui a pouco você está doidinho da cabeça. Tá birutinho, igual esses ufólogos estão. Caiu lá a bola de aço lá do céu, acharam que era peça de máquina extraterrestre. Extraterrestre burro, nem prendeu direito a bola lá, deixou ela cair da aeronave. Ou então era a bola de futebol deles, a bola de aço que caiu do céu. Aí disseram lá que é negócio de satélite, não sei o que, lixo espacial. Mas tem gente que fala que vê, né? Vê uns negócios no céu e é bíblico, sabia? É bíblico? É bíblico. A Bíblia diz que haveriam sinais nos céus para confundir a cabeça das pessoas. E está acontecendo. Os sinais do céu cada vez mais estão aparecendo aí. Sinais que as pessoas acabam olhando e acreditando.
negócio de ufologia, negócio da ciência, da sintologia, não sei das quantas lá que o Tom Cruise lá é o fundador, parece. Tudo para levar as pessoas à loucura, à doideira e afastar do Evangelho de Jesus. Tudo é para afastar do Evangelho de Cristo. Tudo é para tirar as pessoas de Jesus e crer nessas mentiraiadas todas. O mundo inteiro fica tirando sarro do fim do mundo. Fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo. Aí, infelizmente, vem uns doidos aí dizendo-se pastor e que prevê que o fim do mundo é dia tal, do mês tal, do ano tal. É terrível. Aí muita gente acredita, não acontece. E porque não vai acontecer mesmo? Porque nem Jesus sabe o dia da vinda dele, nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar. Por que um ser humano qualquer aqui, comedor de arroz e feijão, vai saber? Isso só cabe ao Pai. Amém ou não? Só cabe ao Pai. Não, pastor, mas o homem falou lá, e falou, e daí que falou? Deixa ele falar, ué. Creia na verdade de Deus. Não saia do Evangelho da Bíblia. Se mantém nela. Não sai daquilo. Fica firme nesse Evangelho, igreja. O que é fora isso, joga fora. Tira da sua vida. Amém? Seja sábio, inteligente, perseverante. Coloca na tua cabeça a verdade que aqui você se torna uma benção. A verdade que o pastor está do seu lado e não contra você. Coloca a verdade na tua vida que o pastor quer que você prospere e não quer arrancar o seu dinheiro. Coloca a verdade na tua vida que o pastor ora por você e não fala, sei lá, ou pensa coisa de você. Coloca essas verdades na sua vida. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu sou uma ovelha e ele é o meu pastor e cuida de mim. Todos fazemos parte do rebanho de Jesus, que maravilha. Eu tenho um pastor que guerreia as minhas guerras. Eu tenho uma igreja que zela pela minha vida. Eu tenho um local onde eu posso ir, tenho segurança e tem alguém orando por mim no mundo espiritual. Alguém não, alguns orando por mim no mundo espiritual. É nessa igreja que eu vou permanecer, é nessa fé que eu vou me manter. É nessa palavra que eu vou segurar e é nessa palavra que eu vou crescer. Amém, igreja? Vou ouvir, vou obedecer e vou fazer e Deus vai me honrar. Colocar o coração na palavra. Em uma campanha de fé, coloca o coração na campanha, meu irmão. Não é que eu digo colocar o coração na campanha, crer que a chave é um Deus e vai adorar, não é isso. Mas tem aqui uma direção dada por Deus, para um homem de Deus, usado por Deus, uma autoridade do mundo espiritual, então creia. Coloca a fé para fora, o pastor está falando, faça assim, então faz. Você vai ver o resultado. Vem aqui que eu vou orar, você vai ser curado. Vem, mas vem com fé mesmo, vem já dizendo, eu vou dar meu testemunho logo em seguida. A oração é feita, eu vou ser curado. Amém ou não? Essa é a explicação mais simples e mais clara que eu posso dar para você. E que nós podemos entender. E como eu repito várias vezes, já disse várias vezes, é tão simples que o mundo complica. É tão simples o milagre, a obra de Deus, que as pessoas complicam. Quando Jesus ressuscitou morto, ele ficou lá, morto, morto, Deus ressuscita o morto. Foi assim? Ele chegou lá, Lázaro, 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 Deus, Deus, Deus. Foi assim? Como é que ele fez? Então, simples. Lázaro, vem para fora. Lázaro obedeceu. Amém, igreja? O evangelho é simples, cheio de poder, mas as pessoas complicam. A oração é feita, demônio, você vai sair dessa vida agora. Sai, saiu, acabou. Mas as pessoas querem complicar, como Naamã tentou complicar, né? Pensei que ele ia vir aqui, ia pôr a mão em mim, ia falar isso, ia falar aquilo, tal, mandar eu mergulhar no rio, coisa simples. E o rio sujo, barrento, por que não mandou eu lá para o rio bonito, limpo? Bobão. Se tivesse permanecido nessa bobeira, tinha morrido leproso. Mas acreditou, voltou atrás, se arrependeu, foi para o Rio Jordão barrento, mas saiu limpo da lepra. Diga graças a Deus. É melhor o barro ou a lepra? Ah, bem melhor, né? Ele foi lá e foi abençoado. A mesma coisa Jesus quer fazer comigo e com você, igreja. Creia somente. Descomplique a sua vida. Descomplique o teu casamento. Tira os teus traumas. Teus sentimentos estranhos, joga fora. Você consegue. Você pode. Porque Jesus é com você. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei lá atrás. Mas Deus sabe. Ele está pronto para te resgatar e te levantar. Mudar a sua história. Você cantou aqui, uma nova história Deus tem para mim. Você não crê nisso? Então fica com a boca fechada e não cante. Não glorifique a Deus. Não, eu creio, pastor. Então abre a boca e canta com alegria. Porque Ele tem uma nova história. Amém, igreja?
Confia. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Você crê que Deus manda fogo no diabo? Então canta com alegria e determinação. Eu não creio, então fica quieto. Não adianta se não crer. Mas eu posso crer. Isso. Você pode crer. Tem como eu chegar nesse entendimento? Tem. É só querer. É só se abrir e acreditar. Para eu poder te abençoar, você precisa acreditar no que eu te falo. Porque se você não acreditar no que eu te falo, as minhas palavras para você não vai ter poder algum. Nenhum. Por quê? Se 2 ou mais de vós concordar acerca de algo na terra, é concordado no reino do céu. Se um só concorda, não dá. Não tem jeito. Você vem aqui cumprir um voto. Eu digo, está abençoado em nome de Jesus. Você crê? Você está abençoado. Você não crê? Melhor é não votar. Melhor é não ofertar. Por quê? Porque você vai ser frustrado. E o culpado vai ser o pastor depois. Então não faz. Creia para fazer. Creia para realizar. Creia para orar. Creia para cantar. Creia. Seja uma bênção. Amém? Diga mentira. Fora da minha vida. Em nome de Jesus. Isso, igreja. Vamos viver a verdade de Deus. Viver toda essa maravilha que Deus tem para nós. E ser uma bênção em nome de Jesus. Não dê ouvidos a filho do diabo. Não dê ouvido à sua própria mente ou coração humano. Ouça sempre a voz de Deus. Ouça sempre a direção que Deus dá. E seja uma bênção em nome de Jesus. Você pode transformar e mudar qualquer quadro e situação da sua vida. Há um versículo em Coríntios que diz que aquele que luta, tudo domina ou de tudo se abstém. É só lutar, perseverar que você consegue. Você pode. Queira, creia e haja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Fique de pé, vamos falar com Deus. Tem algo que você precisa se consertar com Deus? Tem, pastor. Então se conserta, pede perdão. Agora, outra oração que eu quero que você apresente a Deus. Pede para Deus sempre te deixar com a mente e os olhos bem abertos, irmãos. Pede para Jesus tirar qualquer embaçamento. Põe por terra qualquer véu que esteja atrapalhando você. E se tem algo que você antes dessa palavra estava duvidando, e depois dela você mudou a sua opinião e está crendo, que bom. Então ore em cima disso agora. E declare, eu vou tomar posse disso agora. Eu vou transformar essa situação agora. Eu posso. O pastor pregou, eu creio no que ele disse e vai mudar esse quadro. A partir de hoje eu vou ser outra alma, outra pessoa. Eu vou ser de Deus e nada vai me atrapalhar. Eu vou mudar qualquer quadro e situação de casa. Vai tudo ser transformado porque eu vou buscar por onde. E eu vou conseguir porque o meu Deus me capacita. Amém? Ora com fé e determinação. Feche os olhos. Pensa firme em Deus. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, após essa palavra. Eu oro junto com o teu povo, com a tua igreja, Senhor, e te peço, olha para nós. Perdoa, Senhor, qualquer falha, pecado, erro. E meu Deus, nos edifica, nos fortalece agora, nos levanta. E Senhor, ajuda essa pessoa a ter, Senhor, a mente, os olhos, o coração, os sentimentos claros, Pai. Abertos, Pai, diante de Ti. Senhor, para que a mentira não venha fazer parte da nossa vida. A mentira da doença, a mentira da miséria, a mentira de Satanás. Meu Pai, mas que a verdade reine sobre nós. A verdade que se nós determinamos, se nós cremos, acontece o milagre. A verdade da cura, a verdade da prosperidade, da bênção financeira, da resposta divina, a verdade que nós podemos mudar, a verdade, Senhor, que o Senhor muda qualquer vida, qualquer pessoa, a verdade do Teu Evangelho, a verdade de que aqui é o nosso lugar e temos que permanecer e crescer como filhos e filhas de Deus. Pai, a verdade que nós estamos aqui, Senhor, e temos, meu Deus, uma direção, temos um pastor, temos, meu Deus, a direção do alto, nos abençoando aqui nesse local. Pai, a verdade, meu Deus, que nós somos filhos de Deus, a verdade que nós podemos orar e determinar e acontecer os milagres em nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado. Pai, fortalece a cada um de nós, derrama a Tua unção e Tua graça em cada um de nós.
A verdade, meu Deus, que quando passamos pela porta, Deus, tomamos posse de todas as portas de bênção aberta e fechamos toda a porta de maldição para sempre. A verdade, meu Deus, de quando devolvemos o dízimo, as janelas do céu se abrem e vem bênção sem medida. A verdade, Senhor, de quando ofertamos, plantamos, vamos colher. A verdade, meu Deus, que o Senhor nos ama e quer o nosso melhor. Meu Deus, a verdade, Pai, que se nós te honramos, o Senhor nos honra. A verdade, meu Deus, de viver a Tua palavra, negando, meu Deus, aquilo que vem de fora, rejeitando a mentira, rejeitando, Senhor, a contenda, as más línguas e vivendo na verdade, Deus. Lembrando, Pai, que assim como Elimas chegou ali no procônsul, tentando desviar ele da fé, existem pessoas, infelizmente, Pai, que sendo usadas pelo pai delas, o diabo, tenta nos tirar a fé, tenta tirar a nossa confiança, tentam tirar, Senhor, a nossa certeza, a nossa decisão, a nossa dedicação a Deus. Pessoas que tentam tirar a nossa fé, elas não creem, querem tirar a nossa, elas não conseguem, não querem que venhamos conseguir. Pai, que caia por terra tudo isso, e que nós venhamos estar com os olhos abertos, os ouvidos atentos a tudo que o Senhor tem falado, Pai, e venhamos crescer para a glória do Teu nome, viver a verdade do Teu reino, ser uma bênção em Tuas mãos para a glória do Teu santo nome. Pai querido e Pai amado, que cada campanha na nossa vida seja uma verdade, que nós vamos tomar posse da oração de cura, de libertação, viver a verdade de libertos, curados. Crê, meu Pai, que o demônio foi expulso e somos livres. Crê, meu Deus, que a obra do diabo caiu por terra e nós somos bênçãos. Crê, Senhor, na mudança e na transformação de toda a nossa vida, de todo o nosso ser. Oh, Pai, porque a única verdade plena e verdadeira é a Tua. É o Teu Evangelho, é a Tua palavra. Ah, Pai, contra essa verdade não há oposição. Pode até ter, Senhor, o levante, mas não há como, meu Pai, porque a verdade sempre prevalece. E essa verdade nós queremos viver. Oh, meu Pai, então dá força a esse homem, a essa mulher. Ajuda essa pessoa a orar, a buscar a Tua palavra, a ler a Bíblia Sagrada. Ajuda essa pessoa a ser firme no Evangelho, a buscar mais e mais, Senhor, a confiança e a certeza no Senhor. Ajuda ele, ajuda ela, Pai, a ser bênçãos em Tuas mãos, a caminhar segundo o Senhor manda, orienta e determina. Ajuda e abençoa, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino essa vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga: Senhor Jesus, eu tomo posse da Tua verdade, e em nome de Jesus, tudo que é mentira de Satanás na minha vida ou na minha caminhada, eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. Eu sou livre, eu sou liberto e eu sou de Deus. Nada vai me atrapalhar. Obrigado, Jesus. Vamos aplaudi-lo, Ele merece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glórias a Ti, meu Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Amém, igreja? Você é de quem? Você pertence a quem? Viva isso todo dia, todo tempo, todo momento da sua vida. E não aceite que nada te engane. Não aceite que nenhuma coisa esquisita, do nada, surja e muda a tua cabeça, teu coração. Não, não, fica firme. Toda batalha que vem é só orar, lutar, combater e derrubar por terra. Você pode, Deus é contigo, amém? Permaneça e você vai prevalecer. Não há luta que você não pode vencer, você pode vencer todas. Só basta crer, confiar e viver essa vitória. Glória a Deus, amém, Jesus? Que bom. Eu vou fazer agora, antes de qualquer coisa, eu vou fazer oração com você pela porta. Vou orar por você e você vai passar pela porta. Senta um bocadinho que eu já te explico direitinho. Deixa eu me despedir de você que está aí pela internet. Eu quero que você ouça cada vez mais a voz de Deus, creia e caminhe nessa verdade. Você vai ver como é bom viver a vida com Jesus. Não há nada nesse mundo que vale a pena, a não ser ter uma vida real e verdadeira aos passos, aos pés de Jesus. Pode ter certeza, a vida com Jesus ela é maravilhosa, ela é boa, ela é tremenda, ela é linda. E andando em Jesus, nós podemos vencer e caminhar sempre como vencedores. Lembrando a todos que no dia, que eu vou lá em Tiril?
Dia 18, às 10 horas da manhã. Tá aquela câmera ou tá essa aí? Tá as duas? Tá as duas? Então tá bom. Dia 18/3, às 10 horas da manhã, eu vou estar em Tiril, em frente à estação de Tiril. Você desceu do trem, saiu lá da estação, atravessa a rua, você já está na igreja. É rapidinho, rapidinho, rapidinho. Se você precisar de Mucai, da estação até a igreja, o Robson vai lá e pega você. Coloca você nas costas e leva de cavalinho. Por quê, pastor? Porque é só atravessar a rua mesmo. Atravessou a rua, está na igreja. É bem na frente da estação que nós estamos, e dia 18/3 eu vou estar aí para sacudir aí o inferno e abençoar a tua vida poderosamente. Nós vamos comemorar aí um ano da Igreja da Graça em Tiril, na cidade de Tiril. Estávamos em Cari, agora estamos em Tiril, vai fazer um ano. E a pastora Marisa pregando o evangelho aí, e porventura minha esposa. Ela é a pastora aí de Tiril, e está na unção de Deus pregando e levando a vitória a todos. Dia 18 eu estarei com você, e nós vamos ter uma surpresa especial aí, muito linda e abençoada. Tá bom? Não perca, vamos estar juntos. E nós vamos ter um especial em abril, no dia 6, 7, 8. Serão 3 dias especiais, 3 dias lindos e maravilhosos na presença de Deus. E o Golden Week, nós estaremos também no dia 2, 3, 4, 5 e 6. Nós estaremos aí 5 dias especiais na presença de Deus, buscando a Deus, com a presença do Thales Roberto, esse cantor maravilhoso, que glorifica e exalta o Senhor poderosamente. E com a presença do missionário Soares, pregando e trazendo o evangelho do Senhor Jesus a todos aqueles que estão necessitados. Você é nosso convidado. Você que estão aí nas igrejas, aí façam caravanas, venham, que a bênção vai ser muito grande. E lembrando, a entrada é totalmente grátis, não paga nada, nem para entrar, nem para sair. Você entra free e sai free, tá bom? Deus te abençoe, tchau! Glória a Deus, amém?